Bom, eu quero trazer para você aqui um conceito de neurolinguística desses dois autores que basicamente fazem com que a gente entenda como o nosso cérebro funciona em relação à atitude, metodologias, estratégias de aprendizado. Nós já falamos que a gente precisa pegar as metas e desmembrar as metas, que a gente precisa pegar os propósitos e desmembrar os propósitos, mas o que a gente cobra, na verdade, da nossa equipe são comportamentos. E pensamentos geram comportamentos que geram os resultados. Então, tá aí. Quero falar com você sobre rapport. Rapport é uma tradução não literal para o português, mas é sintonia, é conexão. Então, se eu levanto e vou buscar o meu paciente na porta da sala, se eu chamo pelo nome, se eu olho a pessoa pelo nome, isso tudo é rapport. Se a pessoa está sentada, eu fico sentado. Se eu vou para uma reunião de executivos, eu vou de terno e gravata. Se eu vou para uma reunião com atletas, eu vou com uma roupa mais esportiva. Então, isso tudo é rapport. Se a pessoa está falando muito rápido, eu falo um pouco mais rápido. Se a pessoa está falando um pouco mais lento, eu falo um pouco mais lento. Isso tudo é rapport. O rapport pode te aproximar ou pode te assustar. Se a pessoa entra na minha sala e eu já estou olhando para o computador e nem olho para a cara dela, eu estou, na verdade, criando um rapport ao contrário. Então, na reunião de feedback, eu começo pelo rapport, criando sintonia. Quando eu vou fazer um exame numa criança que vai se assustar, em vez de eu sedar a criança, eu crio rapport com ela. Então, isso é uma técnica de você criar essa sintonia com as pessoas. Essa questão de omissões, distorções, generalizações que nós falamos há pouco, são sempre formas distorcidas mesmo. Então, eu não minto, mas eu omito. Eu digo que todo médico tem letra feia. Pode ser quase uma verdade, mas eu estou generalizando. E toda forma de generalização ela é muito rala. Ah, eu não vou falar isso para minha equipe, não, porque ninguém quer fazer isso. Eu não vou fazer o time out no centro cirúrgico, porque nenhum cirurgião vai querer. Esse tipo de generalização ele é muito superficial. A gente vai dizer, mas todo cirurgião, como que se no mundo inteiro os cirurgiões fazem o time out, por que você acha que no seu centro cirúrgico não? Uma forma de aprofundar a comunicação é fazendo perguntas, distorções. A pessoa te conta um negócio um pouquinho trocado. Ah, doutor Xiga, o doutor João cobrou uma consulta particular do paciente do SUS. Olha que horror! Isso é cadeia, vai preso. E aí você vai pesquisar, não foi isso. Foi o paciente particular do doutor João que não tinha dinheiro para fazer o tratamento e que foi inserido na rede do SUS. Então, a maneira como as pessoas falam distorce. Se você quer destruir uma ideia, ou se você quer construir uma ideia, se você quer promover uma pessoa, ou se você quer destruir a reputação de uma pessoa, é assim que se faz, omitindo, generalizando e distorcendo. E nós, que precisamos fazer com que esse óleo da engrenagem fique cada vez mais fluido, e que as peças da nossa instituição funcionem bem, a gente precisa aprender a fazer as perguntas e aprofundar e não levar generalizações, omissões e distorções como se fosse uma realidade absoluta. Você já me ouviu falando várias vezes que tem uma lei para tomar decisão. Lógica, a experiência e a informação. E a maior parte das vezes, quando a gente erra, quando às vezes a gente é até injusto numa decisão, é porque a gente não ouviu tudo que tinha que ser ouvido, a gente não foi a fundo nas nossas investigações para saber e checar sobre as informações. Então, por isso que a comunicação e entender desses desvios é tão fundamental. Muito bom. Calibragem, MCRI, movimentos corporais que correspondem à representação interna. Você está lá numa reunião e tem uma pessoa fazendo assim o tempo inteiro, ó. Você tem que parar e perguntar: você está discordando de alguma coisa? Ou a sua plateia está toda fazendo assim, sorridente? É porque eles estão gostando. Se você está dando uma aula e metade da sala está com o celular na mão, opa, você precisa fazer alguma coisa porque as pessoas estão desinteressadas. Preste atenção. Se você está comunicando com alguém, mas olhando para o celular, você não tem como fazer isso. Então, cheque se a pessoa, se a plateia, se o grupo, se é o seu time, se eles estão participando da conversa. Fazendo o quê? Calibragem. A usar metáfora é genial. O que vocês estão fazendo agora aqui? Afiando o machado. Vocês sabem essa metáfora, né? Uma competição de lenhadores. Um jovem de 25 anos e um senhorzinho de 70. Para quem conseguiria
cortar mais madeira. E o jovem marombado ia lá cortando, 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 e toda vez que ele olhava para o lado, o senhorzinho estava descansando, afiando o machado. No final do dia foram checar quantas madeiras cada um deles tinha cortado e, para susto do marombado, ele tinha perdido a competição. E ele falou, não é possível, esse senhor roubou, ele trapaceou, porque toda vez que eu olhava para ele, ele estava descansando. E o senhorzinho falou, eu não estava descansando, meu querido, eu estava afiando o machado. Então tá aí uma analogia para dizer que às vezes você precisa parar a loucura da produção, como você está fazendo agora, parando aqui para ouvir algumas ideias, umas novas e outras não tão novas, mas que pode ajustar e fazer você pensar de uma maneira um pouco diferente. Isso é uma metáfora, isso é uma ferramenta de comunicação efetiva. Muito bom. Quero terminar aqui esse módulo de neurolinguística dizendo que sentimentos levam a pensamentos, pensamentos levam a sentimentos. Mas o que vai fazer diferença na sua empresa é o comportamento, porque é isso que vai gerar o resultado. E nós estamos falando de empresas que precisam ser o quê? Focadas em resultado. Se você tem propósito, planejamento, processo, pessoas e performance, e se o óleo dessas engrenagens é a comunicação efetiva, treine como você está se comunicando com as pessoas, seja numa comunicação 1 a 1, seja numa comunicação para 10, para 100 ou para 5.000 pessoas. Está aí a dica de ouro dessa nossa certificação em gestão estratégica, porque a coisa mais estratégica é você planejar e você conseguir desmembrar esse planejamento para que as pessoas façam. Para isso, esse é o módulo Comunicação Efetiva e Neurolinguística.